desse tipo de experiência, a única coisa que eu desejo daqui para frente é que cada vez mais as empresas percebam esse benefício, os profissionais também apoiem cada vez mais os trabalhadores em fase aí de crescimento. Não esqueçam que esse tipo de contribuição acaba agregando também para uma jornada, para um relaxamento, abrindo um pouco a cabeça para outras realidades, sair um pouco dessa bolha, e que principalmente um dos setores que a gente estava conversando antes, né, Pedro, é que a gente começa com educação, saúde, e agora existe um outro setor muito carente na nossa sociedade, que é o setor do envelhecimento, né? A gente começa a ver aí cada vez mais uma população cada vez mais idosa e que necessita de um atendimento, que está carenciada, que está numa situação de vulnerabilidade. E nesse setor a gente ainda precisa evoluir muito e desenvolver novas fundações, novos institutos para começar a acolher esse público que demanda exatamente essa generosidade e esse pensamento para um crescimento que a gente vai ter demográfico, principalmente nesse setor acima de 70 anos de idade. Eu acredito firmemente nisso. A gente percebe que isso tem sido uma evolução muito rápida, constante, porque, bom, quando eu fui convidado a me candidatar a fazer parte do Conselho Deliberativo do nosso fundo de pensão, eu não tinha ideia que a coisa era tão profunda. Sim. Tanto que, nos últimos 2 anos, o que eu tenho estudado de previdência privada, os cursos que eu fiz nessa área, continuo fazendo, os pontos que eu tenho que obter anualmente por intermédio de cursos para se manter atualizado, para corresponder, inclusive, às normas de governo que eu tenho que responder para a minha entidade e, obviamente, para os meus assistidos que votarem em mim, né, que é nosso, né? Nós estamos ali administrando dinheiro que é deles. Sim. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande, e eu percebo, Felipe, que algo gostoso na cultura brasileira é quando a gente percebe algo assim e você nota que a sociedade está abraçando, então há uma evolução, eu acredito que vai continuar crescendo. Fundamentalmente, extremamente, e de uma importância fundamental. Ainda há pouco você mencionou algo que é algo que também está na mesa de debate aqui, que é a questão dos idosos no mercado de trabalho, né? Você tem aí algumas reações meio na linha da fobia, da rejeição, né? Eu me recordo quando eu entrei no primeiro ano da faculdade de teologia, cheio de seminaristas, clérigos, jovens, vários africanos, colegas africanos, muitos estudando teologia aqui no Brasil, tinha algumas senhoras também. Eu me recordo que um clérigo chegou para mim, falou para um grupo de pessoas, eu ouvi, e ele dizia assim para eles: o que esse coroa está fazendo aqui? Eu vim aqui para continuar sendo um cara inteligente como você. Enfim, ou seja, você tem sim algumas situações em que a idade, a barba branca, o pouco cabelo, cria algum impacto. Mas eu acredito que é algo que a gente vai superando. Tem um trabalho grande para ser feito nessa área, mas depende de nós, né? Depende de nós que já andamos bastante, já atravessamos várias crises, com serenidade, superar isso, não desanimar, porque há espaço para todos, ainda mais nesse nosso Brasil aqui, há espaço para todos em várias áreas. Ninguém pode reclamar que não tem o que fazer, que tem sim, desde que queira, né? Isso é da voluntas, é da sua vontade, da sua consciência, da sua maturidade em acordar um dia de manhã com chuva e assumir aquele compromisso e fazer um curso. À tarde você quer repousar porque você cansa, né? Então você descansa, mas volta pro curso, ler as pilhas de livro. Você tem que pegar isso aqui. Que não falta é livro para ser lido e para escrever, né, Pedro? É tudo livro de previdência privada. Olha só. São normas e normas que a gente pega, rabisca, vai, volta, debate com os amigos, pergunta, traz uma ideia, responde. Ou seja, é muito vívido, é muito intenso isso. Claro, se a pessoa não gostar, sim, mas é tão prazeroso, Felipe, é tão gostoso. É difícil, não é fácil não. Mas cada vez mais você estabelece novos amigos. Falamos agora há pouco de alguns maravilhosos, pessoas inteligentíssimas. Sim. Que motivam a gente. Então é muito gostoso. Não dá para pensar em levar um resto de vida sentado num cantinho amargurado. É uma questão de se doar, porque aí eu volto naquela conversa anterior da espiritualidade, né? Porque nessa fase que você entra, você trabalha muito esse aspecto da doação.
de respeito ao próximo, de enxergar o próximo. Um dos grupos que eu participo aqui é um grupo de interfé, que reúne muçulmanos, judeus, presbíteros, evangélicos, católicos, umbandistas, enfim, todos procurando um diálogo voltado para o Criador de todos, Deus. As formas de falar com ele podem ser canais diferentes, mas a essência é a mesma. Estudando em teologia, por exemplo, quando eu fui escrever esse meu primeiro livro aqui... Opa, já primeira dica de leitura. A primeira coisa uma das coisas da pesquisa que eu percebi, Felipe, foi que existem mais referências a Maria, mãe de Jesus Cristo, no Alcorão do que na Bíblia Católica. Você, mas como isso? Quando você pesquisa, você vai atrás das informações, você nota. E eu coloco isso aqui no livro. Então, para dizer que o respeito à mãe de Cristo, a mulher jovem, é mais reverenciada, é tão reverenciada, vamos colocar assim, é tão reverenciada no Alcorão quanto na Bíblia Católica. Né? Mesmo na Torá, se fala de Maria. São aspectos diferentes, modos diferentes, porém, fala-se de uma mulher, ser humano, que cuidou de um cidadão que foi homem, chamado Jesus Cristo. Só que ele tinha algo mais. E esse algo mais que a gente procura estudar e conhecer o tempo todo. E a gente conhece quando se relaciona com o próximo. Quando a gente faz um trabalho de voluntário, quando a gente faz um trabalho educacional, quando a gente faz um trabalho de ser síndico no meu prédio. As pessoas falam, mas você não ensina? Não, mas eu adoro fazer isso. Gosto de estar à disposição das pessoas. E sou muito bem recebido, então a minha passagem por onde andei sempre veio nesse contexto de minha formação no seminário, a cultura empresarial que eu tive na General Motors e hoje dentro dos fundos de pensão que, nossa, que coisa maravilhosa, perspectiva de ver milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro chegando aos 100 anos. Isso aumenta de uma maneira incrível, graças às ciências médicas, graças à tecnologia. Você veja no mundo econômico, Felipe, hoje é uma realidade aqui no Brasil, não sei como é que está na Europa isso, mas o Pix substituiu a moeda. Faz tempo que eu não vejo uma cédula de dinheiro, eu não vejo isso há anos. Tudo na base do Pix. Qualquer coisa que você faz é Pix. Você vai na feira, passa um Pix. Ou seja, e agora vem vindo um negócio chamado Drex. Ou seja, quanta inteligência nessa área financeira, Felipe. Quanta credibilidade. Claro que tem os problemas, né? Tem aí as malandragens todas, mas faz parte do processo de cada vez mais aprimorar, né? A governança. Sim. A segurança nos meios. Quando Marshall McLuhan lá atrás dizia nos bancos escolares que nós vivíamos uma aldeia global, talvez ele não soubesse quão global, quão aldeia nós estamos sendo. Sabia sim porque ele acertou na mosca. Mas enfim, são os ciclos. Agora trocando essas ideias contigo, nossa, nesse fuso horário que nós temos é de uma riqueza enorme. Quando muitas vezes e várias empresas em que tem uma cadeia hierárquica, você falou do militarismo, várias empresas no pós-guerra também adotaram nas suas estruturas organizacionais uma estrutura muito engessada, muito rigorosa em termos de hierarquia, onde as pessoas mandavam e tinha uma cadeia hierárquica. Isso daí, durante praticamente 40 anos, a gente viveu as empresas reproduzindo um pouco desse militarismo do pós-guerra, né? E principalmente com a introdução de novos métodos de gestão, o próprio ESG, as próprias experiências não tão bem sucedidas durante a década de 80, 90, o início dos anos 2000 em termos de fraudes corporativas, de golpes, foram se modernizando e diluindo um pouco mais este poder, e vem novamente a discussão do quão importante é para um líder, para um profissional, para um talento influenciar. E você é um mestre em influenciar. Eu nunca vi você ter um não como resposta e não buscar entender o porquê não, enfim. Eu não quero falar muito porque eu quero muito mais ouvir as tuas lições de influência, como que você desenvolveu isso. Tem obviamente uma coisa que é nata sua de ouvir, de criar uma empatia com o outro, mas isso daí foi importante na tua vida, na tua formação, na tua carreira. Como você vê hoje em dia essa questão da influência no mundo moderno que a gente está vivendo? E você toca num ponto também aqui felicíssimo, que é essa questão da transparência, né? Do que você contribui, onde você está. Lembre-se que eu mencionava que eu saí de casa aos 10 anos de idade e praticamente eu cresci longe dos meus irmãos, minha mãe e meu pai iam visitar quando podiam no seminário, enfim. Então essa trajetória toda até esse momento que
que nós estamos falando, eu sempre fui muito bem acolhido por centenas, milhares até de pessoas, sempre. É uma bênção de Deus que aonde eu fui muito bem recebido, e por onde eu passei deixei muitos amigos, pessoas que até hoje me cobram visitas e a gente se fala, enfim. Então isso tem sido muito importante, não acaba. Estabelecer a relação com as pessoas é olhar nos olhos delas e ouvir, e encontrar no voluntariado uma forma de demonstração, né, de apreço, de respeito, né, de construir alguma coisa em conjunto, né. Quando você caminha nessa área de entender qual é o seu papel na Terra, na sua vida, né, como é que você se encaixa nos diversos ambientes que você anda, você tem que responder a cada momento, né, por atos. O que você está ali, no que você acredita. Você não acerta sempre, mas não precisa acertar sempre. O importante é que você levante, corrige e vá em frente querendo acertar, né? E sempre ampliando o seu leque de ações. Isso sempre foi um marco muito grande da minha carreira profissional e continua hoje aqui como participante em várias atividades onde eu participo, né? Tem sido, sim, uma alegria muito grande. O que depende é de você enxergar nesse contexto, né? Onde eu posso ser útil, onde eu posso contribuir com alguma coisa, onde eu posso aprender e com quem eu posso aprender, né? Porque a todo instante você aprende. Aqui no prédio tem vários médicos, pesquisadores da área médica aqui, tem alguns arquitetos, a gente está sempre trocando informações, a gente se reúne uma vez por mês sempre para falar alguma coisa, né? Tem um médico pesquisador aqui que trabalha em pesquisas avançadíssimas, né? Então a gente para e fala assim, nossa, que maravilha. Ou seja, o aprendizado é constante. Mas eu acho que essa dedicação que você tem, ela é o que te alegra cada dia, né? Obviamente você tem os dias que você está mais apreensivo, mais preocupado, mas isso não quer dizer depressão ou desânimo. Isso quer dizer, a gente que tem uma formação de seminário, a gente é muito ligado em reflexões, então a gente fica muito quieto, a gente está pensando, não está deprimido, está cruzando informações. Isso a gente aprende. Eu dizia também ainda há pouco para você que eu sempre gostei de estudar as entidades, né? Sociedades complexas. Eu me recordo uma época na General Motors nos Estados Unidos, um trabalho que me foi pedido foi para fazer uma listagem de joint ventures que a General Motors tinha no mundo. E, olha, era um calhamaço assim, um livro desse tamanho. Tanto que o meu diretor na época falou assim, olha, escolha só aquela que a gente tenha mais de 100 milhões de dólares envolvidos, ou seja... Sim. Você entrar no mundo das sociedades, das organizações, e algo que eu gostei muito e sou muito feliz de ter trabalhado em áreas de extrema confiança, de grandes segredos profissionais, projetos avançadíssimos, de grande responsabilidade, e sempre fui muito bem acolhido ali. Trabalhava muito com o pessoal da área de finanças, com a área do pessoal do Legal Department, tanto que minha segunda graduação foi em Ciências Jurídicas, porque a paixão era grande pelo direito, e a gente nota nas entidades, desde lá de trás, quando você começa a estudar as primeiras organizações mercantis, você nota a importância da disciplina, da hierarquia e do foco. Qual é o nosso foco? É ganhar dinheiro? Então nós vamos trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado. É uma obrigação, inclusive, com Deus que te criou aqui e te deu talento. Como você vai usar é outro problema, mas você tem que gerar riqueza. O que está escrito na Bíblia que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. Cada um de nós, você tem, eu tenho, todos que nos veem e ouvem, têm talentos e nos foram confiados no momento da criação para o bem comum. Então, temos sim que produzir e temos que gerar benefício para as pessoas. Qual o sistema político é uma outra conversa, mas você, como entidade humana, tem que gerar alguma coisa, um produto, um conhecimento, uma aula, uma pesquisa, ou seja, isso é válido para todas as organizações. Era assim nas organizações religiosas, continua sendo, nas organizações militares, nas organizações empresariais, nas organizações civis, ou seja, quando você olha lá atrás nos estudos, Felipe, quando você começa a ouvir missão, valor, foco, visão, são coisas que vêm, uma das pesquisas que a gente faz, são contribuições que vêm da igreja e de algumas entidades empresariais e procuram definir qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, o que é que vai manter essa entidade em pé dia após dia, como é que ela vai se nutrir de quê? De dinheiro,
de produto, de conhecimento, de qualidade, de satisfação, de respeito ao consumidor. Ou seja, é toda uma porta aberta para esses 3 princípios que eu sempre achei fundamentais: disciplina, hierarquia e objetivos. Todas as organizações do mundo, pode pesquisar, todas elas têm. Todas elas têm suas células. Eu também, um dos estudos que eu fiz, que eu gosto muito também, foi apicultura. Numa época eu tive um professor de entomologia que era um craque também. Então nós fomos estudar entomologia, Felipe. E eu estudei borboletas e abelhas. As sociedades das abelhas, a sociedade das formigas, tem uma estrutura que é invejável. Invejável. Não tem Waze para sinalizar, a abelha sai, vai a quilômetros, buscar néctar e volta direto para comer dela. Ou seja, os conhecimentos nessas áreas são maravilhosos. Então, quando você olha para as organizações, o grande respeito que eu tenho por elas é exatamente isso. Um incentivo claro na formação de pessoas que vão desenvolver os seus intelectos, as suas habilidades profissionais, seus dons. Você, por exemplo, um grande executivo na área financeira, rodou o mundo. Você contribuiu de uma forma magnífica para o crescimento de uma grande empresa, de uma grande área econômica. Você já imaginou quantas felicidades você já levou para muitos lares e pessoas no mundo inteiro por onde você passou? As transformações que com o teu talento profissional você impactou essas pessoas. Nossa, a gente começa a olhar as nossas contribuições, a gente não fica tão envaidecido porque a gente tem maturidade para controlar o ego, né? Mas, com certeza. A gente sabe que nós colaboramos de alguma forma. Uma forma pequena, uma forma complexa, não importa, é que a gente contribuiu. E as grandes organizações olham para isso diretamente. E, felizmente, a gente tem visto ao longo dos anos, você também vai se recordar, que o processo de novos conceitos de gestão, esses processos são constantes, são muito rápidos. Sim. Você mal assimilou um, já tem um novo chegando. Ou seja, você vai sendo atropelado. E o teu desafio é se manter atualizado com todas as novas tendências, mantendo aquilo que é bom, excluindo aquilo que não se aplica, e aí é que entra o seu processo intelectual, o seu trabalho em equipe, o seu trabalho de diálogo, o que é bom e o que não é bom. Não é à toa que nós temos hoje uma ESG tão forte, não é à toa que nós temos hoje um código ambiental no Brasil extremamente bem estruturado, os mais modernos do mundo, porque a sociedade civil participou, estabeleceu parcerias internacionais. Hoje nós temos uma nova realidade. Qual é a grande realidade disso? Nós temos, hoje de manhã cedo escrevi para um amigo sobre o Proálcool, nós temos o etanol, nós temos os motores flex, ou seja, as contribuições tecnológicas que a nossa empresa, que o nosso conhecimento da sociedade brasileira possibilitou para o mundo, fantástico. Então, e a gente vai sempre para frente, né? Quer dizer, não vai para trás. Como diz um outro filósofo, para trás nem para pegar impulso. Exatamente. E outros ainda dizem que, como você mencionou, que homem é o homem que não torna o mundo melhor do que quando ele nasceu. Então a nossa missão é sempre deixar alguma coisa melhor do que quando a gente recebeu, não? Seguramente Felipe, é o que dá sentido à vida. Você se perceber dentro de uma comunidade onde ela olha para você e fala assim: preciso do seu talento, quero você aqui. A menos, como disse, a pessoa tem uma decisão e aí vai ser respeitada, não de ficar no cantinho quietinho, vai ficar ali. Mas não é esse o apelo que o mundo está fazendo hoje. As atividades que a nova geração, que a nova economia a economia prateada, que eufemisticamente se fala aqui no Brasil, vem trazendo um volume não só financeiro, mas demandas novas. Novas aplicações, e daqui a um pouco isso vai ficar cada vez mais visível e mensurável. Já está começando, mas será uma nova realidade, será uma grande realidade, não só aqui, no mundo inteiro.